Gente, como é comum as pessoas terem medo de mudar. As pessoas preferem muitas vezes permanecer em ambientes, em relações difíceis, tóxicas, prejudiciais, do que mudar. Isso pode estar conectado com vários fatores, tá? Às vezes você pode ter aprendido sobre permanecer a vida inteira dentro de um emprego até se aposentar. Quem nunca ouviu isso? É coisa da atualidade a gente ter essa diversidade de trabalhar de várias formas, em vários lugares, né? E trocar de trabalho quando quer mudar e crescer e por aí vai. Mas muitos de nós aprendemos coisas que nos faz criar raízes e às vezes isso não é saudável. Dependendo das raízes que a gente cria, pode ser saudável, mas às vezes se forçar a criar raízes só porque demonstra estabilidade, a gente ficar muito tempo dentro de um emprego, a gente ficar muito tempo em um relacionamento, o famoso eternamente, até que a morte nos separe, ou até me aposentar, ou até mesmo em amizades, em outras questões. Permanecer em lugares que não estão te fazendo feliz, permanecer em lugares e situações ou com pessoas que não te fazem sentir leve, alegre, que a vida é boa. Isso não é saudável. Permanecer em situações por algo que talvez você nem está conseguindo compreender o porquê. Quando a gente fala sobre o cenário de trabalho, né, é muito comum as pessoas falarem: ah, mas é porque eu tenho um boleto para pagar, eu não posso pedir as contas. Será que é só isso mesmo? Será que por trás disso, lá no seu inconsciente, gente, lembra? Nós somos, em média, 98% inconscientes. A nossa vida é conduzida, as nossas escolhas são conduzidas muito mais pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente. Essa justificativa de, eu tenho boleto para pagar, ela é real. Mas será mesmo que a gente não poderia fazer outra função para receber um dinheiro para pagar os boletos? Ah, mas é porque eu estudei para isso, né? Agora eu vou largar o que eu estudei para fazer outra coisa que eu nem estudei? Outras coisas que foram nos ensinadas. Que se a gente estudou para algo, a gente tem que fazer aquele algo. E tem que ser naquela empresa, porque a gente já está há 5 anos naquela empresa. Mas como é que eu vou pedir a conta agora? Eu vou abrir mão do que tem lá no FGTS? Você não vai abrir mão, vai continuar lá, é seu. Mas eu vou ter que abrir mão talvez da multa que a empresa me pagaria. É uma escolha. Você quer continuar na tortura por causa de uma multa que você não vai receber? Eu não tô querendo parecer que é fácil demais. O que eu tô querendo te trazer é reflita sobre os seus reais motivos por permanecer em situações, em lugares que talvez você se queixa e as queixas, a gente não deveria levar tão ferro e fogo essas queixas. Porque talvez, se a gente olhar mais inconsciente, mais profundo, o que tem ali? Mas é porque se eu peço as contas, talvez eu vou estar demonstrando para mim, ou para minha família, ou para a sociedade que eu sou uma pessoa fraca, que eu sou uma pessoa que não quer aprender com os desafios que a empresa está me dando. Podem ter outras coisas aí dentro que justifica a sua permanência em situações onde você não está feliz, onde não está gostoso. Mas eu ouvi a vida inteira da minha família que ficar pulando de galho em galho é feio, que ficar pulando de emprego em emprego é feio, que suja carteira. Quantas vezes a gente ouviu isso? Já nem existe mais carteira profissional, né, gente? Agora o processo é todo digital. Não é isso que te define. E ainda assim, quando a gente olha, né, dessa parte, porque tem muita gente que ainda olha disso, o que define um profissional, o tempo de casa que ele tem em cada empresa. Não é isso que te define. Te ensinaram isso. Mas não é isso que te define. Porque muitas vezes a gente troca de emprego por outras questões, tá? Porque a gente não tem perspectiva de crescimento dentro de uma empresa. E olha como é interessante, né? Quando a gente justifica desta forma para as pessoas começam a olhar pra gente: nossa, que legal, ela é ambiciosa, menina. Ela quer crescer na vida. Olha que interessante, tá certa ela. Saiu de um lugar que não dava crescimento para ela, porque ela quer crescer na vida.
Isso também está muito conectado ao quanto nós, todos nós, um poucos mais, um poucos menos, tá? Mas todos nós, a gente tem sim receio do julgamento das pessoas, como as pessoas vão olhar para nós, o que elas vão falar de nós, e o quanto isso molda o nosso comportamento, as nossas escolhas. E às vezes a gente está escolhendo baseado nesses medos do julgamento, ou medo de, mas eu vou sair de uma empresa que eu tenho cargo para um negócio que eu estudei e vai que eu encontro um outro emprego onde eu não tenho o mesmo cargo, onde eu não tenho a mesma função, às vezes onde eu não tenho o mesmo salário. Eu entendo que muitas coisas, quando a gente fala de salário, é importante a gente olhar, né? Poxa, a gente muitas vezes estabelece o nosso padrão de vida, de luxos, dos nossos desejos, baseado naquilo que a gente tem como salário. Que isso também já precisa ser reorganizado. E aí a gente vai para um outro lugar, numa outra função, onde o salário é diferente, às vezes a gente tem que mexer nesse patamar e a gente não quer. Mas algo que é muito importante é a gente entender o quanto isso que eu estou vivendo me faz feliz. Eu posso sair de uma empresa, de um cargo que eu estudei para aquilo e ir para um outro lugar, exercer uma função que nem precisa de diploma. Mas às vezes aquilo me faz feliz. Quantas pessoas você conhece, né, que passaram por situações assim? Eu digo que nosso sistema, ele sempre vai nos criar, nos educar, baseado no que eles têm de bom e no que eles têm de trauma também. É muito comum dessa nossa geração, né, aqui entre 30 e 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, muitos de nós, né, os nossos pais talvez não puderam estudar. E o sonho da vida deles era dar uma faculdade pra gente. Eu quero que meu filho faça faculdade, eu quero que meu filho estude. Porque um trauma deles foi que eles não puderam talvez estudar, não tinha condição financeira para aquilo, precisava trabalhar logo cedo para poder sustentar a família e por aí vai. E muitas vezes esse olhar do passado entende que só tem sucesso, só ganha dinheiro, só é bem sucedido, né, quem tem faculdade. E hoje a gente já sabe que não é muito assim. Primeiro que a palavra sucesso ela é muito diferente, porque a sensação de sucesso interna ela é muito diferente dos olhos das outras pessoas, do que as pessoas estão vendo. Sucesso não está só conectado em ganhar muito dinheiro com a função que você exerce, mas de se sentir feliz, satisfeita, ter gosto por aquilo que faz. Então é muito comum a gente ver pessoas que foram estudar ou estudaram cargos que às vezes, né, faculdades que os pais queriam, não, você vai fazer medicina, você vai fazer direito, você vai fazer tal coisa. E aí as pessoas vão chegando ali nos 30 anos, nos 40 anos e falam, eu quero mudar, eu quero fazer agora o que eu gosto, porque eu fiz o que os outros queriam que eu fizesse, porque eu fiz o gosto da minha mãe, do meu pai, da minha família, do marido, ou sei lá de quê. E aí a pessoa fala, não, eu quero outra coisa. Às vezes essa outra coisa precisa de um outro diploma e às vezes não. Tem muita gente que larga uma profissão pra ir fazer bolo para vender, porque a pessoa ama fazer bolo, porque ela adora fazer aquelas decorações diferentes. Tem alguma coisa de errado com isso? Não, não tem nada de errado com isso. Ela foi fazer algo que ela gostava. E talvez teve que mudar todo o cenário. E quando eu falo também de mudança profissional, né, de buscar algo que te dá prazer, felicidade, não tô falando só de ter que mudar totalmente. Mas às vezes é mudar o lugar, as pessoas. Talvez você vai para uma outra, um outro exercício que é exatamente o que você faz. Exatamente o que você estudou. Só que num outro lugar, com outras pessoas, num outro formato. É buscar sair da situação que você reclama, da situação que você não gosta, para ir para uma situação mais gostosa, fácil, divertida. Quando a gente fala de trabalho também, é muito comum, né, a gente aprendeu sobre o trabalho não ter a ver com prazer. Né? O trabalho ser algo que é uma obrigação, de uma forma que é uma obrigação que ela é só para ganhar dinheiro. E hoje em dia a gente tem essa outra forma de olhar o trabalho, que é executar para a sociedade algo que
eu gosto de fazer, que me dá prazer, que não é uma tortura. Trabalho não precisa, não pode ser uma tortura. Algo que a gente faz tantas horas por dia, todos os dias, não pode ser uma tortura. Tudo que a gente faz, e aí eu tô falando de trabalho e também de outras coisas, tá? Tudo que a gente faz contrariado, tudo que vira uma tortura, tudo que a gente faz forçado, repetidas vezes, tantas horas todos os dias, só vai criando mais insatisfação. E aí muitas pessoas trabalham só pensando na aposentadoria, porque não trabalha por amor, por gostar do que faz, por gostar do ambiente que trabalha. Isso é extremamente torturante. Quantas pessoas eu conheci e conheço também a cada dia mais, pessoas que chegam em casa e choram porque não gosta. Acorda de manhã para ir trabalhar e já começa a sentir sintomas de crise de ansiedade, porque na verdade não quer ir para aquele lugar. E mais uma vez, pode ter a ver com a função que a pessoa exerce e às vezes pode ter a ver com o ambiente que ela trabalha, com as pessoas, com aqueles chefes, aqueles clientes. Mais e mais, nós terapeutas, psicólogos, a gente vem aqui e entrega para vocês a questão de que as pessoas não vão fazer da nossa vida leve, a gente precisa fazer a nossa vida leve. As nossas escolhas precisam ser condizente com o que nos faz feliz. As pessoas não têm bolinha de cristal para saber se eu tô feliz ou não com o que está acontecendo. Talvez a minha expressão demonstre, talvez a minha fala demonstre, mas quantos de nós também fomos condicionados a ser adaptados, a ser a bom menina, o bom menino, e não demonstrar que não está satisfeito com aquilo? Porque quando a gente era criança era isso, né? Fica quieto, não chora, não responde assim. E a gente leva isso para a vida adulta, com um sorrisinho no rosto e falando, tá bom, chefe, eu faço assim, não, tá ótimo. Claro, faço hora extra, claro, eu trabalho no final de semana. Quando aqui dentro a gente fala, poxa, mas peraí, meu descanso, meu lazer. A gente aprende a suportar aquilo que tá ruim sem reclamar. Só que esse suportar o que tá ruim sem reclamar, quando a gente faz isso repetidas vezes, todos os dias, o dia inteiro, por anos, por décadas, porque quando a gente fala de ambiente de trabalho é isso que a gente faz. E quando a gente fala das outras questões, quando a gente leva isso para um ambiente de construção de família, de vida amorosa, quando você escolhe um parceiro ou uma parceira que no começo foi muito bom, porque tem toda aquela química da paixão e tal, só que depois é construção de relacionamento, construção de vida. Se depois disso as pessoas não se relacionam bem, não se toleram, vivem brigando, xingando, levantando a voz, tacando coisa, e muitas vezes as pessoas permanecem. Por que que permanece? Porque pelo menos meu marido me ajuda a pagar o aluguel. Porque ele é o pai dos meus filhos. Porque como é que o povo vai me ver, né? Tô largando de mais um relacionamento, ou você é a mãe solteira, ou sei lá o quê. Ou vou ter que sair desse apartamento maravilhoso que eu tenho para ir para um apartamento mais simples, porque eu vou ter que bancar sozinha. Antes era eu e meu marido dividindo conta. Olhe para os seus porquês reais do que te mantém em situações que você não tá feliz. Olhe para si mesma e si mesmo para entender o quanto você colabora para o caos que está acontecendo. O quanto você colabora para isso. Porque tem essa questão também. Se a gente aprendeu muito enraizado que lugar de trabalho não é lugar para ter alegria, lugar de trabalho é difícil mesmo, a gente vai lá para bater cartão e ganhar dinheiro, e todas as pessoas do meu sistema familiar também não foram felizes no trabalho, não faziam o que gostavam, só trabalhavam para ganhar dinheiro para sustentar a família, talvez eu possa conseguir um lugar legal, gostoso, onde eu não consigo viver aquela leveza, aquela diversão, e eu trago comigo essa sensação de que tem que ser duro, de que tem que ser pesado,
Porque é isso que é trabalho. Gente, o processo de autoconhecimento, ele é tão importante, ele é tão necessário. Você mergulhar para dentro, para entender o que faz você ser como você é, o que faz você permanecer nas situações que você permanece. Se isso é algo que é imposto para você e você se mantém ali, se é algo que você leva para aquele lugar, o que está sendo bom, o que está sendo ruim, o que está sendo leve, o que está sendo pesado. O processo de autoconhecimento, muitas vezes a gente vai esbarrar em farpas, esbarrar em gatilhos, esbarrar em dores que estão tão vivas dentro da gente e a gente nem lembrava mais delas conscientemente, porque ela está inconsciente e nós somos 98% inconscientes. É um processo que muitas vezes é doloroso, é um processo que muitas vezes é difícil, é um processo que tem sim o seu tempo, requer o seu tempo. Terapia não é miojo, não vai ficar pronto em 5 minutos. Não é em um mês de terapia ou em um ano de terapia que você vai virar outra pessoa. Mas ele é um processo que recompensa muito. Quando eu olho para a Mirella lá do passado, e a Mirella nem é tão passado, tá, gente? Vamos pensar assim que a Mirella de 8 anos atrás, mais ou menos, eu nunca ia imaginar a situação que eu tenho hoje. E quando eu falo a situação que eu tenho hoje é o relacionamento que eu tenho com a minha família, que dentro de mim era bem mais difícil. No externo, parece que não mudou muito, talvez, para as pessoas. Mas para mim mudou. Porque a Mirella daqui de dentro mudou. A forma como eu lido com o trabalho. A Mirella de 8 anos atrás nunca ia imaginar que seria possível o que eu vivo hoje. O quanto eu tenho prazer no que eu gosto de fazer, a renda que eu faço por mês, o quanto é fácil fazer o que eu faço, o quanto é prazeroso fazer o que eu faço, o quanto eu me cobro ou deixo de me cobrar dentro desse cenário de vida profissional. A Mirella de 8 anos atrás não ia imaginar a situação, por exemplo, que eu tenho de vida afetiva hoje. Independente de ter ou não um relacionamento, é o quanto está aqui dentro. Como eu olho para um relacionamento hoje, o que eu espero de um relacionamento hoje, expectativas, realidades. A terapia leva algum tempo e o processo de autoconhecimento leva algum tempo, porque a gente precisa reconhecer quem a gente é de verdade. E para reconhecer quem a gente é de verdade, a gente precisa desfazer os conceitos que nos ensinaram que nós deveríamos ser. E desfazer esses conceitos com carinho, com amor, com respeito, porque cada um que tentou nos ensinar algo, cada um que nos condicionou desta forma, fez por amor. Nossos pais, avós, tios, as pessoas que nos cuidaram, todos eles fizeram pensando no nosso melhor. Eu vou falar para essa criança que ela não sabe fazer isso, para ela parar de fazer, porque ela vai se frustrar. Então já fala, para que você não consegue, você não pode, você não dá conta. Cada vez que a gente ouviu isso, que reforçou na gente essa questão de talvez invalidez, a tentativa desse adulto era fazer o quê? A criança já para de tentar porque ela vai se frustrar, porque ela não vai conseguir. Olhar para todo esse condicionamento que a gente teve e entender o amor, o carinho que estava envolvido nisso e respeitosamente desfazer esse condicionamento para refazer um mindset, uma visão de mundo mais expansiva, mais colaborativa, requer tempo. E é muito gostoso quando a gente olha para trás nessa jornada, não que a jornada acaba, a jornada não acaba não, tá? A jornada vai até o fim da vida, até o fim da vida a gente ainda vai aprender e se transformar. Mas quando a gente olha para essa jornada e já começa a ver muita diferença daquilo que a pessoa, nós mesmos no passado, achava que não, impossível isso. Impossível. Gente, eu lá no passado, no começo da minha vida, não era nem no começo, porque eu comecei a trabalhar adolescente.
Vamos pensar ali logo que eu saí da faculdade, estava reconstruindo esse caminho, né, a partir da psicologia, das terapias. Eu nunca imaginava que eu ia sair muito daquele salário inicial. Pois é. É louco pensar isso, né? Assim, refletir sobre isso. Mas por quê? Porque eu ouvi bastante isso. Não faz isso, você vai se machucar, você não consegue, você é muito pequena, você não dá conta. E aquilo ficou tanto em mim que eu fui pra vida adulta pensando, imagina, gente, se eu conseguir um trabalhinho básico já tá bom. E aí é muita terapia na cabeça da pessoa que foi mudando e foi aumentando assim, não, filha, você não é mais uma criança que tua mãe tá falando não sobe na árvore que você vai cair. Não. E outra, e se eu cair? Tem gente que ouviu muito, né? Ah, se cair do chão não passa. Eu não ouvia muito essa frase, não. E é isso. Se cair, se a gente tem uma queda, né, na vida profissional, se a gente é mandado embora de um emprego, que a gente gosta muito, ou sei lá o quê, do chão não passa. Dói, dói. Opa, se dói. De um relacionamento também. Se alguém termina com a gente tá lá apaixonado pela pessoa, dói, dói, dói. Mas essa frase do se cair do chão não passa, ela talvez nos traz esse ensinamento, querido, dói, dói. Você vai cair, você vai ralar o joelho, dói. Mas você vai se levantar, você vai se reerguer. Você vai encontrar outros motivos para continuar vivendo. Você vai procurar outro trabalho, você vai se dispor a próximos relacionamentos. Ok. Olhe para você com esse carinho, com esse acolhimento. Olhe para sua história, olhe para o seu sistema familiar, olhe para aquilo que foi ensinado a você e o quanto foi reforçado pela sua vida, pelas suas experiências. E busque transformações. Porque todos os setores da tua vida pode ser muito mais expansivo do que está sendo. Pode. Uhum. Mas depende das suas buscas. Tanto em de fato expandir, né? Então, eu tô lá no meu trabalho, eu quero expandir. Como é que eu faço? Eu vou melhorar o meu trabalho, ou eu vou buscar mais um curso, uma especialização para entregar mais nesse trabalho. Mas também este cuidado aqui interno, que é o quê, ó? Por que será que eu não estou expandindo? Por que será que eu não estou crescendo? Ah, porque eu não quero ser maior que o meu sistema. Ou porque eu aprendi que pessoas que ganham muito dinheiro são pessoas que talvez são abusivas com outros. Ah, quem ganha muito dinheiro, quem tem muito dinheiro é snob. Ah, pessoas que têm muito dinheiro são, ó, mais vistas para mais alvo para sequestro. Ih, gente, tem um monte de coisa que a gente aprendeu. Às vezes a gente ouviu falar e às vezes aconteceu com alguém da nossa família, né? De repente você tinha lá um tio rico que ele foi sequestrado. Ou de repente você tinha um tio rico que faliu. E aí a família toda teve que aprender a viver com muito pouco. E foi um sofrimento. Então aquelas questões que tiveram no nosso passado ou na nossa família vão influenciar, sim, na nossa expansão hoje. Busque a sua expansão em todos os setores da tua vida. Porque a gente merece uma vida fácil, leve, alegre, próspera, divertida. A gente merece e a gente pode fazer isso nessa vida. A questão é como fazer, aprender a fazer. E isso é o seu caminho de construção. É o seu caminho de se olhar, de limpar tudo que tem aí que fala que você não pode, que você não dá conta, que é difícil demais, para poder começar a manifestar essa evolução, esse crescimento, essa expansão na tua vida. Se você acha que eu posso te ajudar nesse caminho, me chama. Manda mensagem, tem o link na bio, que você vai ter acesso às mensagens através de WhatsApp. Sinta-se à vontade e busque auxílio. Um beijo, até a próxima.